Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Pela terceira vez, o governo, através do Ministério do Trabalho, adiou a implementação do ponto eletrônico com registro em papel, entrada, saída, almoço, descanso, enfim. A ideia do ponto eletrônico com registro é você evitar fraudes e o trabalhador ter uma garantia para conferir depois no contra-cheque se ele recebeu hora extra, de acordo com o período que ele trabalhou no mês anterior. O que pode acontecer no entendimento do senhor com a implementação desse sistema? Por exemplo, se defende a tese que reduz o volume de acidente no trabalho. O senhor concorda? Eu concordo. Muita hora extra, ela pode induzir a fadiga e podem acontecer acidentes de trabalho, né? Então, esse registro, ele visa controlar a hora extra, né? E também diretamente a reduzir os acidentes de trabalho. Eu queria também esclarecer a questão dos 5 anos que foi levantada. Por que 5 anos? Porque para o trabalhador reclamar na Justiça do Trabalho, o prazo para prescrição, né, o prescricional é de 5 anos. Então, por isso, ele tem que guardar os documentos por 5 anos, né? Mas, voltando à questão da economia do papel, eu acho que uma sugestão poderia ser adotada, que é a questão da opção do empregado imprimir ou não. Mas se ele não imprime... É que no final do mês ele assinaria o espelho ponto mensal. Então a empresa ela teria uma prova pré-constituída do horário que ele trabalhou, mas assinada pelo empregado. Ele teria, por exemplo, aquela marcação dele seria impressa? Seria num relatório mensal, um relatório único. E ele assinaria. Pois é, mas aí não cai na mesma polêmica, na mesma questão que o senhor abordou há pouco, que é o seguinte: eu não me lembro o que eu fiz semana passada. Mas aí que está a questão. Ele estava falando antes que se está punindo todos os empresários em função de alguns fraudadores, né? Se o teu empregado confia no empregador, se o empregado confia no empregador que ele não está fraudando, sim, ele não precisa o recibo, o comprovante. Agora, se ele não confia, tem muito essa questão da confiança entre patrão e empregado. Então, esse sistema, ele visa também harmonizar as relações de trabalho, para não ficar aquela desconfiança. O meu empregador está fraudando ou não está fraudando? Então, tem essa possibilidade não de fazer impressão do documento. E você pode fazer um relatório mensal. Depois você tem ali o registro de entrada, saída. Não, isso seria uma sugestão para evitar... Isso não é possível. Não é possível? Com esse equipamento, limite de qualquer maneira. Você não pode, de maneira alguma, alterar o que está ali. Mas aí eu vou pedir uma parte, e nós sempre retornamos, existe um contrassenso na questão do sistema de registro eletrônico do ponto, na forma da portaria. Por quê? O eletrônico volta sempre ao papel, quer seja no final do mês, quer seja na papeleta. Então, utilizando novamente a questão comparativa do SPED fiscal, da nota fiscal eletrônica, eu entendo como advogado que a segurança jurídica que tem que ser gerada pelo sistema, que é todo o sistema em si, com os emissores, etc., com o relógio ponto, conhecido vulgarmente como relógio ponto, tem que bastar. Não pode, não se exige. Eu entendo como contrassenso você voltar novamente ao papel, quer seja emitindo papeleta, quer seja tendo que assinar novamente o ponto manualmente. Mas isso pelo argumento ecológico, da evolução, enfim? Eu acho que o empresário tem que pensar num contexto. Ele quer o quê? Eu entendo que nesse aspecto existe sim um impacto ambiental. O papel, são poucos os fabricantes que fabricam esse tipo de papel, o papel de alto custo e além do volume que é gerado. Bom, Alano, e essa argumentação da preservação ambiental? Olha, primeiro que tendo em vista o custo, né, para os trabalhadores de 25 bilhões ano, esse custo seria insignificante. Segundo, todo o papel hoje ele pode ser reciclado, não tem problema no meio ambiente. Terceiro, de que hoje tu produz papel com vegetação plantada, né? Ou seja, não a original. Reflorestamento, né? Reflorestamento. Se falar em meio ambiente, vamos falar do meio ambiente lá no Planalto Serrano.
quando se destruiu toda a fauna e flora plantando pinos. Quando se polui, aquilo que é destruição dos rios, ou seja, jogando nos rios ácido, né, veneno na fabricação de papel. Mas isso já está fora de contexto, até porque isso hoje, a regra ambiental hoje está... O que se debate hoje, a colocação feita aqui, embora eu também considere o impacto menor, mas tem um impacto. Mas ele é pequeno, tendo em vista os desvios que são praticados contra os trabalhadores. Só que sempre cai numa ponta só. Cai sempre numa ponta só. De quem produz. Mas como tem fraudador, nós não conseguimos verificar quais são os fraudadores. Por que nós temos seguro obrigatório no automóvel? Segurança. Quantos produzem acidentes? Se compararmos o contingente, nós temos hoje... Se até fraudaram o painel do Senado no Brasil... Nós temos 60 milhões, hoje eu ouvi uma notícia, 60 milhões de automóveis no Brasil. 60 milhões. Quantos desses 60 milhões provocam acidente? É insignificante o número. Agora, eu não provoco acidente, tenho que pagar o meu seguro. Exatamente nesse processo de prevenção. É porque tem pessoas que são depois... Essa norma tem uma função social, né? Ela tem uma função... Exatamente, é uma função social, porque senão o trabalhador, o que dirige o automóvel provoca o acidente, o terceiro prejudicado, o segundo prejudicado, ficaria sem nenhum tipo de cobertura. Neste caso aqui, ou seja, é a mesma situação. Ou quantos empresários fraudam, quantos empresários desviam... 2%, 1%, 10%, talvez seja o mesmo número daqueles que dirigem. Então, paciência, ou seja, os bons pagam pelos maus. Sim. Esse é que é o sentido da lei. Bom, foi estabelecida a portaria pelo Ministro do Trabalho, criando uma comissão, né, de debate e aperfeiçoamento, tem se reunido semanalmente, inclusive com a presidente da ANAMATRA, que é a grande defensora dessa portaria, o presidente da ANAMATRA, todas as AMATRAs do Brasil têm feito defesa dessa portaria, porque os juízes sentem na pele na hora do julgamento, na hora da prova do trabalhador. Esse ponto é pacífico, né? Ele é pacífico no entendimento do empresariado, é pacífico no entendimento do judiciário, da defensoria, do caso aqui, e do defesa dos trabalhadores também, né? Acho que esse ponto, essa segurança é salientar, né? O que nós voltamos sempre à discussão são as formas que são colocadas dentro do sistema que já existia, algo que pode ser aperfeiçoado num sistema sem levar ao extremo que se levou. Joga tudo fora e começa do zero. Mas é um sistema que permite fraudar, paciência. Mas na forma colocada hoje, também permite fraudar. Então. Mas se não tivesse fraudador, não precisaria lei. Não tivesse roubo, não precisava de polícia, né? E os juízes sabem bem disso, eles sentem na pele. Eu participei de várias reuniões, participei de seminário lá em Brasília, com a participação de AMATRAS e ANAMATRA, do Ministério Público do Trabalho, participando também o Nacional. O problema é que a hora extra é um dos maiores pedidos em reclamatórios, né? Então, a reclamatória trabalhista, ela tem uma série de pedidos. E, normalmente, hora extra é um dos pedidos. E é um dos pedidos que mais exige prova oral, exige mais testemunhas. Então, isso é uma sobrecarga para o judiciário muito grande. Se passa horas e horas instruindo reclamatórios trabalhistas sobre questão de horário. E essa coisa não evolui. Uma prova que até eu sou juiz há 15 anos e há 15 anos nós estamos com os mesmos problemas. Hora extra, hora extra, hora extra. E a dificuldade que o trabalhador tem que provar para provar a hora extra. Dificuldade, porque o trabalhador que trabalhou com ele, que é empregado, não vai lá testemunhar, porque ele é demitido. Aí, vez ou outra, ele consegue alguém que já saiu da empresa e faz a prova. Então, a dificuldade é muito grande. Muitos trabalhadores não ganham. Quer dizer, Existem os dois lados dessa história, né? Eu, nos meus anos de atividade contábil, escutei muita historinha de ter o falso testemunho, né? Como também o trabalhador que vai testemunhar também é amedrontado, né? Em função do emprego que ainda tem. Né? Sim, mas aí o registro eletrônico resolve isso. Uma boa parte resolve isso, porque aí se ele tem o papelzinho, ele vai lá e prova. Pelo menos não se discute a legalidade, a questão, vamos dizer, se o registro
ele retrata o horário de trabalho. Exatamente. Pode ter mais um problema que já existiu há muito tempo, que é o registro paralelo. Esse é outro problema. Né? Mesmo com esse registro, pode ter aquele registro, vamos dizer, paralelo para registro de hora extra, que acontece também bastante, onde se faz um registro paralelo de horas extras para não pagar fundo de garantia e INSS. Nilson, eu tenho ouvido testemunho de muitos empresários que estão achando ótimo isso. Tem. Porque aí a questão da hora extra, a ação em relação à hora extra desaparece. Sim, esse assunto a gente vai discutir quando daqui a ele pouco. paga corretamente. Pois é, esse assunto a gente vai discutir daqui a pouco, depois do intervalo, porque uma das intenções da lei, ou um dos impactos da lei, das pretensões da lei, seria a redução das ações trabalhistas. Exatamente. Dos conflitos, né? A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.